E finalmente vai começar o ATP 250 de Buenos Aires, jogado no Saibro argentino, competição que inaugura aí a gira sul-americana de Saibro, a Golden Swing, que tem esse nome graças aos ouros olímpicos conquistados pelo Chile em 2004. Nicolas Massu nas simples, Fernando Gonzalez e Nicolas Massu nas duplas, algo que foi feito de maneira épica. E aí, né, na continuação da gira, temos o ATP 500 do Rio, Rio Open e o ATP 250 de Santiago, lá no Chile. O tema hoje, né, será Buenos Aires. E quem estará lá cobrindo sou eu, né? Fala muito portunhol por lá. Estou indo lá para cobrir pela Tênis Além do Óbvio, também pelos parceiros da LL Viagens, né, que graças a eles eu estarei presente lá, também pela Cazé TV, né? Estarei lá credenciado pela Cazé, vou cobrir junto com o João Barreto. Vamos dar um trabalhinho para a turma lá. E ó, quem tiver interesse em viajar com a LL Viagens, que é uma consultoria e uma agência de viagens especializada em tênis, parceira antiga aqui do canal, links na descrição. Vamos lá, começando então, ó, vamos dividir. Falar do João Fonseca e da chave como um todo, fazer uma análise da chave. O João, que além de defender o título, é o único brasileiro garantido na chave. Thiago Monteiro e Thiago Wilde jogam hoje a final do quali, podem se juntar ao João. Nas duplas, teremos o Rafa Matos e o Orlando Luz, o Marcelo Melo jogando ao lado do Jean-Julien Royer e também Marcelo Demoliner e Fernando Romboli. Bora lá. Seguinte, ó. O João, ele entra nessa competição de uma maneira tão diferente que ele entrou no ano passado, né, que é até difícil de traçar um paralelo, né? Porque no ano passado, o João foi o último a entrar na chave em ranking. Na verdade, ele entrou até numa condição especial, né? As vagas reservadas para os Next Gen, que haviam furado o top 150. Esse ano, ele entra como cabeça 3 do torneio e número 34 do ranking e a grande estrela da competição, né? Mesmo os argentinos, né? Francisco Cerúndolo, temos o Matteo Berrettini, cabeça 8 também, mas a grande estrela no sentido que quem vai atrair público, quem vai atrair atenções será o João. Será o João, né? Outro ponto divergente do ano passado é que o ano passado o João chega numa fase excepcional, vinha de título do Next Gen, do ATP Challenger 125 de Canberra, tinha furado o quali do Australian Open, vencido o Rublev na chave, perdido em 5 sets para o Lorenzo Sonego na segunda rodada. Aí na outra semana, na semana anterior, ele tinha jogado a Copa Davis, perdeu lá para o Humbert na França, mas esse jogo eu nem levo em conta porque o João estava um pouco doente e tal. Mas aí ele chega no ATP de Buenos Aires e faz uma campanha épica, derrota 4 argentinos, Tomás Echeverri, número 44 na época, Federico Coria. Depois ele derrota de virada espetacular Mariano Navoni, que também era top 50 na ocasião. Na semi, num jogo também muito difícil, ele derrota o Laszlo Djere, que sempre vai bem aqui na América do Sul, tem título do Rio Open. Depois ele fez final em Santiago no ano passado. E na final bate o número 1 da Argentina, Francisco Cerúndolo, que será o cabeça 1 desse ano e também, né, uma grande atração do torneio. Único top 20 na chave. E, aliás, os principais favoritos são todos argentinos, né? O Luciano Darderi, que é o cabeça 2 esse ano, top 25, é italiano de representação, mas é nascido, criado e joga como argentino, né? E também vem numa excelente fase. O João, apesar de ser o cabeça 3 da competição, na minha opinião, ele não está esse ano entre os mais cotados ao título na prática. Eu diria que ele está no segundo andar dos favoritos. Eu acho que no primeiro, Cerúndolo, Darderi. Darderi, para mim, é o favorito. Para mim. E o Sebastian Baez, que é o cabeça 4. O João entra em seguida, né? Devido à fase dele, que não é boa, mais especificamente a incerteza física. Ele está curado, né, da lesão nas costas, segundo informações dele mesmo, mas não sei o quanto ele está confiante do ponto de vista técnico e o quanto ele está com ritmo do ponto de vista técnico e o quanto ele está bem do ponto de vista físico, mas do preparo físico, né?
e da confiança em fazer todos os movimentos sem se lesionar. Mas na bola, assim, ó. Pra mim, claro, acho que da chave inteira, o único ó, assim, ó, os dois jogando no limite, no máximo, acho que é o Berrettini e o João, né? E o Berrettini e o João, Berrettini cabeça 8, mas que não vem numa fase espetacular, física, inclusive, mais ou menos a mesma situação do João, né? Tecnicamente, eu acho que são os melhores da chave, mas fisicamente são incógnitas e de ritmo também. O Berrettini que também não jogou o Australian Open. Ah, e outra coisa, hein? Gael Monfils desistiu do Rio Open. Eita, nós, Rio Open vai ser complicado. Mas estaremos lá, vai ser um torneio fantástico também, mas muito abaixo em termos de lista de inscritos. Vai ser mais ou menos o ATP de Buenos Aires e possivelmente o ATP de Buenos Aires enfraquecido. Porque pode ser que muitos tenistas que vão bem em Buenos Aires até não joguem o Rio. Por exemplo, o Berrettini, às vezes ele vai fundo na chave. Dito isso, né, qual é a chave do João? O João sai de bye, né, ele sai adiantado na chave. Ou seja, ele enfrenta um tenista que vai ter ganhado um jogo na rodada anterior. Por que eu destaquei isso, apesar de ser óbvio? Porque ele vai vir, né, contra um cara que vai estar com ritmo. Dois canhotos são os adversários possíveis do João. Os senhores Alejandro Tabilo, contra quem o João tem um jogo e uma derrota, mas foi lá em 2024, no ATP de Bucareste, em 3 sets, jogo no qual o João teve milhares de chances e acabou não vencendo, mas foi um baita jogo e o Tabilo estava voando baixo. O Tabilo hoje não está voando tão baixo, né? 73 do mundo, não vem em má fase também, que ele acabou de fazer final de um Challenger no Chile. E o outro possível adversário é o Facundo Dias Acosta. Esse sim vem numa má fase terrível. Tá 301 do mundo, voltou de lesão ano passado, mas já fez o calendário inteiro e não foi bem, mas é um dos campeões do torneio. 2024 ele foi o campeão do torneio. Canhoto também, enquanto o Tablo é o cara mais habilidoso, agressivo, canhotão, que abre a quadra, curtinha, gosta de jogar com um spin abre na quadra. O Facundo Dias Acosta já joga mais atrás da linha de base, com bolas mais altas, vai avançando na grid quando dá, né? O cara mais de contra-ataque, spin, argentinão clássico. Tem ali sua curtinha, sua habilidade de canhoto, mas não é o jogador que o Tabilo é, né? Tabilo é semifinalista de Master 1000, já derrotou 2 vezes o Djokovic quando o Djokovic era número 1 do mundo. Ele já está com seus 30 anos, salvo engano, né? Foi um cara que explodiu tarde, não, 28 anos, tá mais novo que eu imaginei. Mas para mim, baita jogador, viu? Baita jogador, gosto muito do jogo do Tabilo. Ranking máximo dele foi 19, foi top 20 cidadão já. E o Facundo foi top 50, 47. Facundo é mais novo, né? Ele tem aí os seus 25 anos. Vive lesionado, coitado. E aí, esse é o adversário do João, possivelmente na quarta-feira. Ou na quinta, né? Já estreia na segunda rodada. E, bom, no papel, ele é favorito contra ambos, né? Isso aí não há nenhuma dúvida. Na prática, eu acho que vai ser o Tabilo. Muito difícil ele perder pro Acosta, mas contra o Acosta, eu acho que aí o João é favorito, muito favorito. Contra o Tabilo, eu diria que é pelo ranking. 55-45, 52-48, porque eu acho que o Tabilo chega em condições aparentemente melhores de ritmo, de físico, né? E é um canhoto, algo que atrapalha o João. O João está aprendendo a jogar contra canhoto, mas os encaixes de jogo, eu diria que os canhotos, eles não são a melhor coisa para o João enfrentar, né? Abrem muito o forehand no backhand do João, e o backhand do João, quando está afiado, ele consegue virar para paralela fácil, né? Só que a gente não sabe como vai estar a movimentação do João para chegar nessas bolas na corrida, estabilizar e meter na paralela. Por que meter na paralela? Para voltar o jogo para o forehand dele, né? Porque a partir do momento em que o canhoto cruza em cima do seu backhand te abrindo e você vai na paralela, né? Vai na paralela até com uma bola funda, sem peso, nem precisa ser uma bola acelerada, você volta o jogo para o seu forehand, porque a tendência é o canhoto cruzar o backhand. E se ele dá paralela no backhand, ele abre a quadra para você. Então, a melhor forma de neutralizar um canhoto clássico que joga te abrindo é o backhand na paralela. Não é à toa
que o Nadal sofria demais com os caras que tinham esquerdaças de duas mãos que metiam na paralela com facilidade. Vou citar três: Novak, Djokovic, esse aí, meu Deus do céu, né? Mas o Davydenko, que era um Djokovic sem turbo, vamos falar assim, mas craque, foi 3 do mundo e batia no Nadal adoidado, porque adiantava, né? Pá, metia na paralela, já desequilibrava o Nadal. E o Fábio Fonini, cara, que tinha um baita backhand e que desequilibrava muito o Nadal assim também. Então é a forma de neutralizar os canhoteiros, né? Aí vamos para a chave, né? O João avançando, a chave dele tá difícil, viu? Porque ele avançando, ele pega de cabeça de chave, seria o Etcheverry, né? Cabeça 7, a quem o João derrotou na primeira rodada do ano passado. Ou então Laszlo Djere, que fez a semi, e o Roman Boruchaga, que é o mais frágil desse setor da chave, mas, cara, é muito raçudo, né? 1-1 contra o João, mas pegou o João sempre, o João com 17 anos. Eu acho que o Etcheverry acaba passando, mas sem muita convicção. Até se o Boruchaga, que é encardido, passar, para mim não seria nenhuma surpresa. O João passando, então, do Tablo ou Acosta e avançando sobre esse quadrante aqui do Etcheverry, semifinal, Francisco Cerúndolo ou Matteo Berrettini, que são os dois cabeças de chave próximos ao João. Então, ó a possível sequência, hein? Tabilo, Etcheverry e Cerúndolo Berrettini. Ou seja, o pior dos mundos, né? Porque eu acho que um joguinho contra o Baez e contra o Darderi é mais interessante do que o Cerúndolo ou Berrettini, né? Porque o Baez dá muito ritmo, isso é bom para o João. Darderi também, né? É que o Darderi tá os dois estão numa baita fase. E aí, então, na chave de baixo, os candidatos à final, os cabeças de chave que estão lá embaixo: Carabelli, Camilo Carabelli, que vem subindo bastante, o Sebastian Baez, cabeça 4, o Daniel Altmaier, cabeça 5, e o senhor Luciano Darderi, cabeça 2. Quem que eu coloco aqui também como os caras que podem fazer uma bagunça no torneio? Francisco Começanha, cara que sempre surpreende, o argentino, que está ali 60 e poucos do mundo, seria o cabeça de chave se tivesse mais uma desistência. Mariana Navone nunca dá para descartar, né? Sempre ali fazendo suas boas campanhas no Saibro. Mas quem eu destacaria nessa chave de baixo aqui, ó. O Christian Garin também vai lá, ele sempre faz. Já teve melhor, né? Mas quem eu destacaria mesmo, na chave como um todo, como um cara para assustar a rapaziada, é o senhor Inácio Buzzi, peruano, entrou no top 100 recentemente, 21 do mundo e talentosíssimo. É o tipo de cara que, se ganhar um título agora nessa gira sul-americana, não seria algo que me surpreenderia, não. Ele é muito inconstante, né? Só que ele é craque, cara. Eu acho que dos sul-americanos que estão chegando agora, né, dos 18 aos 21, os que são profissionais já, eu diria que depois do João, o Inácio Buzzi é o que tem mais talento, viu? Então acho que é isso, galera. ATP de Buenos Aires, muito tradicional. Eu acho o torneio de tênis mais importante que tem na América do Sul. Mesmo o Rio Open sendo ATP 500, o ATP de Buenos Aires é outra coisa, assim, é mais tradicional e tal, e tem mais cara de torneio, né? O ATP de Buenos Aires deveria ser Master 1000, né? Porque, assim, é o torneio em atividade mais antigo que não é Grand Slam e Master 1000, tá? Porque ele só perde para os Grand Slams, e eu acho que até de algum Grand Slam ele é mais antigo, e pro ATP do Canadá. Mas os outros torneios do circuito todo, o mais antigo em atividade é o ATP de Buenos Aires. Tem uma tradição impressionante. Eles lutam para ser ATP 500 há muito tempo e não é falta de grana, não. É falta de interesse da ATP, né? Porque os caras sobem até o ATP de Dallas para ATP 500 e não sobem o ATP de Buenos Aires, que se fosse para ter um ATP 500 na América do Sul, deveria ser o ATP de Buenos Aires. Que, na verdade, deveria ser os dois, né? Rio Open e ATP de Buenos Aires. Cara, e a lista de campeões de Buenos Aires é um negócio absurdo, né? Guga ganhou lá, Guillermo Vilas ganhou lá, brasileiros que ganharam já, Alcides Procópio, 1937, Ronald Barnes perdeu a final em 63, Ronald Barnes que é o nosso segundo maior jogador do masculino na história, precisamos falar mais dele, semifinal do US Open, quartas de Roland Garros, mas jogou na pré-era aberta, né? Ele parou em 68.
Aí, como vice também, tivemos Thomas Koch e José Edson Mandarino, nossos dois maiores jogadores de Davis da história, junto com o Guga. Da Argentinada, tivemos o Vilas, que tem apenas 8 títulos no torneio, né? Pouco. Brasileirada aí, ó. Depois volta e o Guga dos brasileiros ganha em 2001. Mas tem mais campeões importantes, né? Lendl, em 81. Nossa, Deus do céu, é só craque, cara. Manolo Santana, em 59. Alex Corretia, ex-número 2. Carlos Moyais, número 1. Nicolas Massu. Guillermo Coria. Gaston Gaudio, campeão de Roland Garros. Davi Nalbandian. Aí Tommy Robredo. Juan Carlos Ferreira, ex-número 1 e campeão de Roland Garros. Davi Ferrer. Esse aqui é meio bagre. Não jogava tão bem no Saibro, mas foi campeão também. Não sei se vocês lembram. Rafael Nadal. Ganhou o torneio lá em 2015. Não era muito afeito ao Saibro, mas acabou ganhando como zebra. Também ganhou o Dominic Thiem 2 vezes. Aí mais recentemente o Casper Ruud 2 vezes. 2023 outro bagrão também. Tenista pouco habituado ao saibro. Carlos Alcaraz, não sei se vocês lembram muito desse cara. É um pouquinho talentoso. Ganhou lá também. Enfim, né, uma lista absurda. Vamos lá então acompanhar lives aqui no canal com o Alenzinho e cobertura do Alenzão lá presencialmente. Valeu!